Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo da série de estudos sobre o Livro dos Espíritos. Eu sou o Eduardo, esse é o canal Espiritualidade e Autoconhecimento e hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito comentado, que é o tema do anjo da guarda. Será que os anjos da guarda existem? Se existem, qual a função deles? Para que eles existem? Se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, continue com a gente, deixe seu like se estiver gostando dessa série de vídeos, se inscreva no nosso canal se não for inscrito e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Não esquece de compartilhar com os amigos para que também possam conhecer o Espiritismo. Vamos lá então. O Kardec pergunta então, no Livro dos Espíritos, sobre a existência de anjos da guarda. Será que eles realmente existem, Esses espíritos, então, dedicados a ajudar as pessoas, a ajudar no progresso das pessoas. E os espíritos esclarecem que sim, há espíritos que se ligam aos indivíduos para protegê-los, que seriam os nossos irmãos espirituais. E esses irmãos espirituais têm o objetivo principal de auxiliar o nosso progresso espiritual. Então a gente lembra, que a gente já viu lá em vídeos anteriores, que antes de encarnar a gente tem um planejamento espiritual, um planejamento reencarnatório. O que é esse planejamento reencarnatório? É aquilo que a gente busca fazer, cumprir enquanto encarnados, para então progredir espiritualmente. Então esse planejamento reencarnatório pode ter várias questões nele, Podem ter provas que precisamos passar para progredir, podem ter expiações, ou seja, resgate, de erros lá do passado, que precisamos passar também para progredir, podem ter outros tipos de lições, podem ter trabalhos a serem realizados, enfim, é um planejamento que objetiva então o nosso progresso espiritual. E esses espíritos são ali os nossos mentores nesse caminho, são os nossos mestres que vão ajudar com que a gente possa trilhar esse caminho da melhor forma possível, vão ajudar a gente a se lembrar desse caminho escolhido antes de reencarnar, vão ajudar a gente a ter mais aceitação das nossas provas, nos consolar nos momentos difíceis, nos orientar nas decisões a serem tomadas e muitas vezes também vão nos falar não, Assim como um pai que quando educa seu filho precisa falar não para muitas demandas do filho, Porque sabe que aquilo não é o melhor para o filho, sabe que aquilo não é o que o filho realmente precisa naquele momento. Esses espíritos que nos guiam, que nos ajudam, muitas vezes precisam falar não para os nossos desejos, porque muitas vezes os nossos desejos vão contra o nosso progresso espiritual, vão contra aquilo que a gente realmente precisa como espírito, e não como homens encarnados aqui na Terra. Então esse é o grande objetivo desses amigos espirituais, esses irmãos espirituais que nos guiam, nos orientam. É o objetivo, então, de auxiliar na nossa jornada aqui na Terra para que a gente tenha um melhor proveito dessa jornada, E quando eles aceitam esse encargo lá no plano espiritual, eles de uma certa forma têm a partir daí uma missão, Então ele fica obrigado a cumprir essa missão. Então esses espíritos podem até escolher as pessoas com quem ele vai fazer, esse trabalho, de quem ele vai ser um mentor espiritual, Então ele vai escolher aquelas pessoas que de alguma certa forma já lhes são simpáticas, mas a partir do momento que eles escolhem, eles estão ali comprometidos com aquele trabalho. É um trabalho muito sério, um trabalho muito difícil, Imagina estar o tempo todo disponível para um ser aqui encarnado, para uma pessoa encarnada, para auxiliar essa pessoa. E o trabalho desses espíritos é isso, Então a gente se pergunta assim, nossa, mas como que eles conseguem, estar disponíveis? Na realidade, eles explicam lá, Santo Agostinho explica num texto lá nesse trecho do Livro dos Espíritos, que eles têm características, qualidades já que a gente desconhece, São já poderes espirituais que pra gente é discussão desconhecida, a gente não entende bem como que funciona, mas que, por exemplo, para eles a distância não é nada, Então, o espaço, eles estão lá num outro mundo distante do nosso, mas para eles é como se não houvesse a distância, porque eles conseguem então agir prontamente quando a gente pede, a ajuda dele. Então eles têm essas virtudes, esses poderes
muito assim acima dos nossos, né? São espíritos bem mais evoluídos do que nós, que conseguem então, portanto, estarem 100% disponíveis para nos ajudar, né? Muitas vezes eles conseguem, por exemplo, ter o dom da ubiquidade, que é estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, consegue ter a consciência de várias situações ao mesmo tempo, entre outras características que a gente nem imagina, mas que então permite com que eles possam cumprir essa missão da melhor forma possível, que não é uma missão fácil, né? É uma responsabilidade muito grande, então, que são para espíritos bem mais elevados do que nós, para conseguirem cumprir essa missão, né? E uma pergunta que a gente pode fazer, mas é por que então a gente não percebe muitas vezes, né, a presença desses espíritos? E na verdade a gente percebe, a gente tem intuições, a gente tem pensamentos que são muitas vezes inspirados por esses espíritos, mas a gente não se dá conta de que esses pensamentos, essas intuições estão sendo inspirados por eles. A gente muitas vezes acha que é algo que é natural, que veio do nosso próprio pensamento, mas isso são esses espíritos nos ajudando, né? Então, a gente tem esse poder de se conectar com esses espíritos, né? Então, a nossa mediunidade, ela é para isso, é a faculdade que todos nós temos, né? Como o Kardec já disse lá no Livro dos Médiuns, que todos somos médiuns, né? Embora em maior ou menor grau, mas para esse tipo de comunicação, todos nós temos capacidade. Então, o contato com o nosso anjo da guarda é algo que é extremamente benéfico, né? E o Santo Agostinho fala isso nesse trecho lá do Livro dos Espíritos, nesse texto, que é um texto muito bonito, né? Que ele coloca lá explicando essa questão do anjo da guarda, que se a gente soubesse o quanto que a gente poderia usufruir desse contato, a gente faria isso muito mais, infinitamente mais vezes do que a gente faz, porque é algo que está disponível para a gente e que depende do nosso esforço, né? Então a gente pensa assim, nossa, mas será que não vai fatigar esses espíritos se toda hora eu ficar entrando em contato, pedindo conselho, pedindo orientação? Ele fala que justamente que não, que a alegria desses espíritos é ver a gente no caminho do bem. E quanto mais a gente procurar esse caminho, mais fácil vai ser para que eles possam atuar, possam ajudar a gente, possa nos orientar. Então cabe a gente a buscar isso, a buscar esse contato com eles, né? E como que a gente pode fazer isso? É através da oração, elevando o pensamento, buscando uma inspiração, né? Então perguntando qual a melhor decisão aqui, pedindo um amparo. E esse amparo vai vir de uma forma que talvez a gente não identifique tão facilmente, tão explicitamente, mas ele vem como uma inspiração, como um pensamento, vem às vezes como um sentimento, né? Vem aquele sentimento muitas vezes de, opa, acho que esse não é o caminho, né? Eu sinto que não tá legal aquela decisão, ou o contrário também, me sinto bem com aquela decisão, sinto que aquilo parece que é a decisão certa, ou sinto, por exemplo, um pressentimento de algo que pode acontecer na minha vida, eu sinto isso de alguma forma, né? Sinto que algo está para acontecer, pode ser algo positivo, né? Que a minha vida vai dar uma guinada, ou o contrário, sinto que tem alguma coisa para acontecer, então vou estar mais vigilante, né? Então esses espíritos podem nos ajudar muito, né? São os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, têm grande poder de nos ajudar, são colocados por Deus para isso, né? Para que a gente não esteja aqui sozinho, e nenhum de nós está sozinho aqui na Terra, na nossa encarnação, e estão prontos para nos ajudar. Então cabe a gente a fazer essa conexão, aí estando cada vez mais em estado de oração, em estado constante, né, de comunicação, para que eles possam conseguir nos inspirar, porque do contrário, eles acabam se afastando, mas não porque eles querem se afastar, porque a gente mesmo os repele. Então, se a gente não está com pensamentos elevados, buscando a inspiração, buscando a orientação, a gente vai dificultando a comunicação. E muitas vezes eles acabam não conseguindo se comunicar conosco, porque a gente criou ali então uma blindagem, né, com maus pensamentos. Então, os maus espíritos começam a nos rodear, então vai ficando difícil da gente captar as inspirações desses bons espíritos que querem nos ajudar, do nosso mentor. Então é algo que a gente tem que ir trabalhando, né, cada vez mais, para ir então engrossando essa comunicação, tornando ela mais forte, né? Então a gente lembra aqui, por exemplo, do Chico Xavier, né, que tinha um contato constante com o Emmanuel, que era o seu mentor, né?
E Emmanuel estava ali o tempo todo dando conselho para ele. É claro que o Chico tinha uma mediunidade muito forte, então para ele isso era algo assim mais corriqueiro. Mas é um exemplo, né, de que essa busca por esse contato é muito importante, porque o Chico estava o tempo todo em contato com o Emmanuel, buscando a orientação do Emmanuel, buscando a inspiração do Emmanuel, embora Chico fosse o espírito que era, né, um espírito puro, extremamente elevado, e ainda assim estava buscando orientação. E a gente lembra de Jesus também, né? Quantas vezes a gente vê no Evangelho Jesus se retirando para orar, se retirando para meditar, ficando 40 dias no deserto. E o que, que ele estava buscando ali? Ele estava buscando então essa inspiração, essa orientação. No caso de Jesus, era um contato direto com Deus, porque ele já é um espírito muito avançado, um espírito muito evoluído, um espírito puro, né? Que está bilhões de anos na nossa frente em evolução. Mas ele também busca essa inspiração. Então, se Jesus busca inspiração, se Chico busca inspiração, o que dirá nós, né, aqui encarnados, que estamos em evolução, que ainda temos muito que aprender, de querer estar evoluindo sozinho. Precisamos também dessa orientação, dessa ajuda dos nossos irmãos mais velhos, né, que já aprenderam, já evoluíram mais que a gente, para que a gente possa também encontrar o nosso caminho, encontrar a nossa melhor aproveitamento da nossa reencarnação e sair com êxito dessa vida. Muito obrigado. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhar com os amigos, familiares e ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.